Galera desenrolada, professor Wagner Oliveira com mais um encontro de Química Orgânica. E hoje a nossa temática, a nossa ideia é discutir tudo a respeito de nomenclatura de compostos orgânicos. E por que saber um pouco de nomenclatura de compostos orgânicos? Ora, entenda que a nomenclatura de compostos orgânicos ela é padronizada, ela é normatizada. Em qualquer lugar do mundo, não importando cultura, idioma, costumes, isso não interessa, a nomenclatura é sempre a mesma. O nome de um composto orgânico é sempre o mesmo. Portanto, é fundamental que você conheça os princípios elementares de nomenclatura. E quando se fala de nomenclatura de compostos orgânicos, nós seguimos uma temática clara. Qual? Nós partimos dos compostos orgânicos mais simples, até chegarmos em compostos orgânicos mais complexos. E falando, logicamente, de compostos orgânicos mais simples, qual o tipo de composto orgânico mais simples que se pode ter? Aqueles constituídos exclusivamente de carbono e hidrogênio. Compostos esses que nós chamamos hidrocarbonetos. Portanto, começamos as nossas noções de nomenclatura partindo de hidrocarbonetos. Ora, esses hidrocarbonetos vão se dividir em categorias. Que categorias principalmente? Hidrocarbonetos podem ser alcanos, quando de cadeia aberta e saturada, ou seja, sem ligações duplas ou triplas. Esses hidrocarbonetos podem ser alcenos, ainda de cadeia aberta, mas agora com dupla ligação, uma ou mais duplas ligações entre carbonos. Esses hidrocarbonetos podem ser alcinos, quando possuem triplas ligações, podem ser cicloalcanos, quando de cadeia fechada e saturada, e podem ser ainda hidrocarbonetos aromáticos. Então, de forma muito simples, de forma muito sucinta, de forma muito objetiva, os hidrocarbonetos podem ser alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e hidrocarbonetos aromáticos. Logicamente, existem as suas subdivisões, mas vamos nos concentrar especificamente nessas 5 categorias. Tudo bem? Falando de alcanos especificamente, hidrocarbonetos alcanos, cadeia aberta e saturada, tais quais esses exemplos aqui. Eu tenho alcanos que podem ser simplesmente de cadeia normal e eu tenho alcanos que podem ser de cadeia ramificada. Quando hidrocarbonetos de cadeia normal, o nome dos hidrocarbonetos de cadeia normal é constituído de 3 sílabas. A primeira sílaba que indica para mim o número de átomos de carbono que existe nessa cadeia. Quantos carbonos existem na cadeia? A segunda sílaba que indica para mim o tipo de ligação. E falando de alcanos, são somente ligações simples e essa sílaba sempre será AN, A-N. E quando se fala de hidrocarboneto, todo hidrocarboneto termina pela letra O. Então você tem a primeira sílaba que indica o número de átomos de carbono, a segunda sílaba que indica o tipo de ligação e a última sílaba O, no caso, hidrocarboneto, para indicar a existência de um hidrocarboneto. Então vem cá comigo. Esse hidrocarboneto, um hidrocarboneto de 4 carbonos, que só tem ligações simples, tá ok? Esse hidrocarboneto teria como nome but, para indicar a existência de 4 carbonos, an, para indicar a existência de ligações simples somente, e O, para indicar a presença da função orgânica hidrocarboneto. Então, o nome desse hidrocarboneto seria butano, que todos nós conhecemos como um dos principais componentes do gás de efeito de petróleo, o gás de cozinha, tá ok? Então, lembrando do alcano de cadeia normal, butano, 4 carbonos. Se assim fosse com 3 carbonos, eu chamaria propano. Se fossem 2 carbonos, eu chamaria etano. Se fosse 1 carbono, eu chamaria metano. Lembrando você que para cada quantidade de átomos de carbono, existe um prefixo significativo. Então, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec, são pelo menos os 10 prefixos que nós temos que conhecer. E quando esse hidrocarboneto é de cadeia ramificada? Ora, a ramificação é um fragmento muitíssimo importante no hidrocarboneto,
Portanto, é necessário que se indique a posição dessa ramificação. É necessário que eu diga não só a posição, como o nome dessa ramificação. Partindo de um princípio simples, vamos começar com essa cadeia ramificada. Nós vamos numerar a cadeia principal, indicando a posição da ramificação exatamente da extremidade mais próxima dessa ramificação. Então, essa posição seria a posição 1, essa a posição 2, esta a posição 3 e essa a posição 4. Observe que na posição 2 existe uma ramificação de um carbono, ramificação essa que nós chamamos de metil, e que, portanto, eu diria que esse composto seria o 2-metil, cadeia principal de 4 carbonos, butano, uma cadeia de 4 carbonos sem ramificação, uma cadeia principal de 4 carbonos com ramificação. Ora, pega o exemplo de baixo, um pouco mais de ramificações. Observe que há várias ramificações, mas vamos numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima delas. Então a numeração, ela vem de lá, da minha direita. Observem a posição das ramificações. Eu tenho 4 grupos que nós denominamos metil, portanto eu diria, observa bem, 2,2,3,5, 2, 2, 3, 5, os carbonos na qual estão as ramificações, 2, 2, 3, 5, tetrametil. Eu estou te dizendo que são 4 grupos metil, cadeia principal de 6 carbonos, eu diria hexano, para indicar a presença de 6 carbonos, só ligações simples e O, indicando a presença da função hidrocarboneto. Para cadeias ramificadas de alcanos, o básico que nós devemos conhecer é isso daqui, tá ok? Um grande abraço e até a próxima!